Fala, galera, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo. Eu sou o Gustavo, esse aqui é meu amigo Matheus. Opa! Estamos aqui gravando mais um Resenha Podcast e o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que o nosso querido pastor auxiliar da igreja, o nosso pastor dos adolescentes, e ele é um recordista em pregações mais longas já feitas na história do Evangelho. Nosso querido Hélio. Fala, galera, boa noite, espero que vocês estejam bem. Espero que seja noite pra vocês, né? Tu falou dia, porque tarde. Tá gravado, né? A galera assiste a hora que der. Quando que assiste um pedacinho de manhã. E esse estigma aí de pregação mais longa é a maior maldade. O Anderson já provou por A mais B de que sai uma pegação no pé. Mas eu amo isso. Eu não consigo conceber evangelho, vida cristã sem bom humor. Eu acho a coisa mais chata, crente chato. Justiça. Esse daí, pô, antes da gente conversando aqui, antes de começar, tu deu ideia, né? De falar, começar na sua linha do tempo, né? Eu fiquei curioso de saber quando você era criança, como é que começou a sua vida na igreja, de onde você veio, onde você começou a frequentar a igreja, com quem foi. De onde eu vim? De onde você veio. A primeira igreja, assim, teve curiosidade, com quem você ia? Bem, minha mãe diz que conheceu meu pai, se apaixonou. Devia ser um negão bonito igual a mim. Diz, eu acho. Tô zoando. Vamos lá. Em termos de igreja, a minha mãe conta que um dia ela saiu de casa e falou o seguinte: eu hoje vou aceitar Jesus. Por que falar isso é importante? Porque a minha mãe, assim como eu, ela é zoadora, né? Já tá velhinha, 80 anos. Vai meu beijo aqui pra minha mãe. Velha, te amo. E minha mãe, ela fala ainda, né? Que ela ia na igreja, que dava mais raiva nela era o apelo. E ela devia ir sempre nessas igrejas pentecostais e tal. Até hoje ela é da igreja pentecostal, Assembleia de Deus, né? E aí ela falou ela fala pra mim que já foi lá à frente, já havia ido, né? Umas 40 vezes, no mínimo. Um momento de apelo. Exato. Ela fala que o pastor chamava, e quando já tava pegando no pé, ela fala: vou lá, porque senão esse cara não vai falar. Não vai parar. Até que um dia ela saiu de casa falando: hoje eu vou virar crente, hoje eu vou aceitar Jesus. Determinada. Exato. E foi em 82, eu tinha 7 anos. E aí começa a minha relação com o evangelho, com esse ambiente cristão. No entanto, eu só vinha me converter com os 16 anos. Mas desde os 7 anos eu frequento a igreja. Eu era criança, minha mãe se converteu, logo comecei a ir com ela para a Assembleia de Deus. E o interessante, falando sobre a minha conversão, Matheus, é que quando eu tinha 15 anos, vejam como a irmã do Reteté é louca. Minha mãe chegou para mim e falou: Hélio, eu percebo que você não tá muito afim de ir para a igreja. E mãe, né, mãe? Aí eu falei: papo é esse? Ela: tu não quer mais ir para a igreja? Eu falei: não. Ela falou: tá bom, então tu não precisa mais ir para a igreja, não. Mas tu vai pro inferno. Caramba. Sim, na lata. Tipo, desse jeito. Não vai não precisa nem de apelo, né? Mano, tu não entende, cara. Eu tava começando o 2º grau, minha mãe falou: você não precisa mais ir pra igreja. Eu arquitetei um plano, cara, tipo, eu vou conquistar o mundo, cara, tipo, todas as garotas serão minhas, eu vou beber todas as batidas do mundo, cara, eu vou ser um pecador voraz, tipo, esse tempo de 8 anos que eu fiquei na igreja, eu vou compensar agora. Aí, né, eu fiz prova pro Mauá, Escola Técnica Visconde Mauá, Marechal Hermes. E quando chegou o resultado, e eu sempre fui um cara bem marrento, muito marrento. Sério, esse bate-papo aqui vai ser bem aéreo, entendeu? Vai e volta, vai e volta. Por que eu sou marrento?
Porque até hoje eu posso dizer que 90% do que eu aprendi no meu quarto. Eu sou muito difícil de aprender em sala de aula. E eu lembro que na 8ª série eu chegava com a matéria de química e a professora pensava, tipo, Hélio, como é que tu já sabe isso? Tu é repetente, né? Eu, não sou repetente. Ela, como é que você sabe, então? Eu estudei. Então, eu tinha certeza absoluta, tipo Romário, vou fazer gol hoje. Eu tinha certeza que ia passar pro Mauá, entendeu? Caramba. Aí, quando chegou o resultado, cheguei lá, né? Pá, vamos lá ver o resultado. Levinho. Fui procurando, pá. Ué. Tá errado isso aqui. De repente. Só um H. De repente o funcionário aqui pensa que Hélio não é com H, é com E, vamos lá. Não, também não tá. Aí eu falei, Aí eu vim de Marechal pra casa, triste demais, tipo, baixei a bola, falei, não passei. E o grande problema era chegar em casa e contar pra minha mãe, né? Caramba. Porque a minha mãe, ela só cobrava uma coisa, tem que estudar. Ela, na verdade, algumas coisas. Tem que estudar. Ela trabalhava, né, empregada doméstica. Eu quero chegar em casa e não ouvir um tio. Ela falava um tio sobre você, porque senão eu te quebro. Interessante. Nesse nível. Não, mãe raiz total. Isso. E quebrava mesmo. Dá mole pra ver. E eu falei, cara, eu vou chegar em casa e vou falar que não passei, o bicho vai pegar, mano. E pior de tudo, eu queria ir pro Mauá, porque o Mauá... Vocês conhecem o Mauá? Não. Na época, a média durante o dia de alunos circulando no Mauá era de 2.000 alunos. Pô, bem alto. E então tinha muita garota, né? Fazia parte daquele plano. Fazia parte daquele plano maléfico. Aí eu falei, pô, e agora? Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, não passei. Aí minha mãe, não, você passou sim. Ué. Aí eu falei, puxa, a velha tá maluca. Pô, fui lá Eu falei, mãe, eu não passei, não tá lá. Ela falou, não, filho, tu passou, tenho certeza que tu passou. E aí ela começou a procurar ajuda em vários lugares e pessoas, e ela trabalhava aqui no bairro São Cláudio, na casa de um advogado, e a esposa dele era diretora. Ela perguntou, pode ajudar, não sei o quê? Aí, não pode. Aí ela falou, vou falar com uma amiga minha que é política. O nome dela era Benedita. Vou falar com a Benedita. E a Benedita também não ajudou. E ela falou, mas Hélio, alguma coisa me diz que você passou. Caramba. E eu tenho um amigo Sidney, a gente falava para ela, não, dona Ângela. Ele falava, dona Ângela, não, o Hélio não passou. E o Sidney já estudava lá. O nome dele não estava lá. Aí minha mãe, não, ele passou. E nisso, né, minha mãe começou a orar. Até que descobriram que o diretor, vejam só. Tirou o nome dele. Lá vem a história. Não, o diretor tinha vendido mais de 1.000 vagas. Caramba. Ah, que isso. Sério. Caramba. E o que acontece? Vamos dizer, eu não lembro, né? Faz tanto tempo. Vamos dizer que para passar você tinha que tirar 20 para passar, entrar. Sim. 20 de 30 questões. Certo? Eu tirei 27. Caramba. E não entrou? Não entrei. Pô, muito Aí na cara. quando... muito na cara. Aí quando veio novamente a lista com os aprovados, aí eu tava lá em cima, né? Topado, né? Aí eu falei, caraca, eu sou demais. Cara, agora que eu vou pegar... Não, agora, meu irmão, eu vou mandar ver demais. Ninguém segura. Ninguém segura. Aí, beleza. E eu queria fazer elétrica. Muitos detalhes. Aí eu queria fazer elétrica, né? Aí eu cheguei lá. E aí eu lembro que eu cheguei e falei mal com a atendente lá, né? Aí minha mãe já me deu um tapa na cabeça. Eu com 15 anos, pau! Foi assim que eu te ensinei a falar com os outros. Eu falei, caraca. Tá bom, desculpa. Aí ela falou, quer fazer o quê? Qual curso? Aí eu, elétrica, quero fazer elétrica. Ela, tudo bem.
olha o que vem. Ela falou, elétrica só tem de manhã. Eu falei, o quê? Yeah. Eu falei, não. Porque o meu plano era o seguinte, eu tenho que pegar meio-dia, melhor, 1h, vou estudar das 13 às 18, 18 já tá escurecendo, tá entenderam? Aí eu vou pra praça. Essa era a minha mente. Por isso que eu falo pros pais dos adolescentes, eu falo, ó, não se esqueçam que vocês foram adolescentes, pelo amor de Deus. Aí, né, beleza. Aí eu falei, só tem de manhã? Ela é. Eu falei, qual o curso que tem à tarde? Ela tem mecânica. Eu falei, me coloca nisso aí. Serve. Eu só quero as garotas. Aí, beleza. Aí eu comecei a estudar. Mano, no primeiro ano, sério, com tudo arquitetado. No Mauá tinha um lugar chamado Bosque. E no Bosque era onde acontecia a coisa toda. Caramba. Entendeu? Era onde já tinha os desenrolos. As paradas erradas eram no Bosque. Tipo, naquela época, adolescente bebendo batida, coisa e tal. E eu queria era ficar no Bosque. Andar com... Olha o nome dos caras. Andar com Titãs. Andar com Choque. Essa era a minha turma, entendeu? Exato. Tirano. Sério, essa era a galera. Muito cabuloso. Turma de mecânica, 54 alunos, 50 garotos, 4 garotas. Imagina as horas. Não, era louco. E tinha uma turma, mano, que era o Marcelo. Marcelão, um abraço. Marcelão, manda bem demais. Elielson. Ricardo, Maria, tinha a Luciana, que era o pessoal que eu não queria andar nunca, entendeu? Eu falava, pô, nerd, crente, tô fora. Mano... Já viu a história, isso deu desfecho, né? Mano, antes de rolar com um selinho... Caramba. Os irmãos da Assembleia foram visitar o Hélio. Aí... A galera da sua igreja. Exato, da igreja Show. Que minha mãe era. Aí eu tava indo jogar bola, ruim pra caraca, mas tinha vigor, né? 15 anos. Corria, batia, brigava, pô, era brigão demais. Rodinei. Exatamente, ruim de bola, mas corria e brigava. Mano, aí eu falei, pô, não dá pra atender vocês não, cara, tô indo jogar bola. Aí os irmãozinhos me olharam, tudo bem. Mano, eles mandaram um terror. Tudo bem, aí você vai pro inferno. Não, eles mandaram um terror. Olha só, eles mandaram. Hélio, tu vai jogar bola onde? Eu jogava bola num cantão, mano. Tinham 2 lugares. Tinha um Salim. O Salim lá era desova. Hoje tá um bairro lá maravilhoso. Mas lá era muito sinistro. E tinha outro lugar que o nome era esse. Lá atrás. Vai jogar bola onde? Lá atrás. Interessante. Criativo. pra tu ver, era um recanto, tô falando sério. E também era lugar de desova. Qual o problema de jogar num bairro normal, mano? É lugar de desova, cara. Não, porque os campos eram melhores, entendeu? Tipo, e depois de jogar bola, nós pegávamos manga. Era um tempo maneiro demais. Entendi. E aí os irmãos, Hélio, eu já tava indo mesmo, desprezando os irmãos total. Hélio, e se o senhor te chamar hoje? Aí refletiu. Aí eu, pô, fala sério. Porque eu tava indo... Eu tava indo lá pra trás. Eu falei, rapaz, acho bom ficar aqui e ouvir esses caras. Aí eles conversaram comigo e tal. E aí entra uma coisa que, de repente, no decorrer da conversa, nós venhamos falar, que é a amizade. Naquele grupo tinha um camarada que eu gostava muito, que era o Juninho. O nome do cara era Delcídio. Delcídio Guzmão Júnior. Ele chamava Juninho. Aí o Juninho, Hélio, vamos lá na igreja hoje. Aí eu, cara, eu não vou correr o risco de ir lá atrás. Mas, cara, ir lá atrás? Eu vou lá no culto. Aí, beleza, eu fui pro culto e tal.
Aí rolou a pregação e tal. E eu fiquei. Virei crente. Aceitei Jesus. Fui aceito por Jesus, recebido pelo Cristo. Caraca. Chegou na segunda-feira, eu já não estava mais zoando, já não estava mais pensando em aprontar todas. Outra pessoa. Mudou até de curso, vai estudar de A mudança foi até exagerada, porque eu fui para a Assembleia de Deus, comecei a jogar bola de calça, eu cheguei aí para praia de calça. Caramba, mano. É, muito louco. É muito interessante quando você entra num processo de querer agradar aquele que te chamou, e às vezes você entra num processo de discipulado equivocado e você pode fazer essas loucuras. Caramba. Por isso que hoje, algumas vezes eu fui questionado por não propor algumas coisas para os adolescentes. Por exemplo, eu não posso chegar para o adolescente hoje e falar: pintar cabelo é pecado. Eu não posso chegar para um adolescente hoje e falar: tatuagem é pecado. Pô. Mas só que tem pastor que manda, tem líder que manda essa, entende? E a minha preocupação, quase que semanal, é a seguinte: o que eu estou passando para esses meninos e essas meninas, e não apenas isso, antes como pregador, já como pregador, hoje como pastor, o que eu passo para a igreja, que daqui a 2 anos, 5, 10, 30 anos, já não vai ser pecado. E então, voltando, eu cheguei pra praia de calça, tô falando sério. Caramba, cara. Mas eu queria agradar o mestre. E as pessoas que me orientavam falavam: tem que ser assim. E o que aconteceu? Eu joguei os meus discos do Legião Urbana fora. Coitado do música. Cara, foi uma coisa... Mas o mais interessante, Gusta e Matheus, foi que eu comecei a andar com o Marcelo, eu comecei a andar com a Luciana, eu comecei a andar com o Ricardo. Não que eu tivesse deixado de andar com o Tirano, pelo contrário. Tirano, até hoje, a gente mantém contato, ele está morando nos Estados Unidos. O Choque, que sumiu, mas eu sei que ele está bem, ele está na Marinha Mercante. Eu sempre fiz questão de manter a amizade com os não crentes. Pela graça de Deus, mesmo estando na Assembleia de Deus daquela época, que era extremamente rigorosa, eu mantive as minhas amizades com os não crentes. Inclusive com o Sidney, que do início da história falou para minha mãe: Dona Ângela, o Hélio não passou. Ele era muito doido. E aí eu lembro que nós íamos para o Mauá no 786, ou então pegávamos no 815 para ir até Bangu e pegar o 918. Aí passava uma igreja e ele falava: aí, mané, uma igreja, tu vai dar o dízimo. Aí eu olhava, cara. E o que acontece é que eu, junto com os nerds, que do início do ano eu falei: não vou andar com eles, nós montamos uma comunidade evangélica do Mauá, que nós chamamos até hoje de 100. Não existem vocês? Existe. Nós nos reunimos, já marcamos um churrasco para 2 de setembro, lá em casa. Tivemos um em abril, lá em casa. E eu comecei a andar com essa galera, fundamos e evangelizávamos. E o mais interessante é que o pessoal não crente ia para lá. E foi um momento muito interessante. Foi assim que eu me converti e eu comecei o ano pensando em aprontar todas. No meio do ano eu estava evangelizando e em outubro eu estava me batizando. Pô, que maneiro. De lá pra cá, só história. Uma reviravolta. Que reviravolta, hein? Maneiro. Pô, muito incrível. Continuando, né, nessa temática, né? A gente pôde ver já nessa transformação do ano
que você citou a parte do evangelismo, né? Com os seus colegas. Dito isso, a gente queria saber um pouquinho como é que foi, como você descobriu o seu chamado para pastor, entendeu? Se foi assim, tão radical, se foi uma parada mais light. Você ouviu uma parada, uma safadeza? Alguma coisa pegou fogo? Rapaz, falando do evangelismo, minha mãe, ela desceu o morro, eu morava no morro, ela desceu o morro para aceitar Jesus. E ela aceitou Jesus no domingo, tipo, o Roberto vai me zoar. Ele fala, o Hélio fala, tipo. Pastor Roberto, um abraço, meu irmão. Esse daí te imita direitinho. Ele imita, ele manda. Mas, aí, tipo, minha mãe desceu, né, um morro, foi pra igreja, 3 domingos depois, mano, ela tava no Souza Guiar evangelizando. Caramba, mano. Louco, né? Bem louco. E hoje, né, eu pergunto pra ela, mãe, como é que é isso? Pra começar, era uma igreja muito pequena, não tinha uma tradição de discipulado, e mesmo se tivesse, em 3 semanas, ninguém é discipulado. Aí ela fala pra mim, eu entendi que o que eu recebi eu precisava passar pros outros. Nossa. Mas eu, mãe, a senhora não sabia passar. No hospital ainda. Ela, Hélio, eu chegava na cama e perguntava, eu posso orar por você? Se a pessoa falasse, pode, eu orava. Se ela falasse, não. Eu orava também. Não. Aí ela fala, aí eu não orava. Porque ela aprendeu pela experiência de tantas vezes tentarem forçar Jesus goela abaixo dela, que ela não poderia fazer a mesma coisa. Aí a pessoa não queria oração, ela ia para o outro. Aí eu, mãe, e como que a senhora falava de Jesus? Aí eu falava, ó, Jesus mudou a minha vida, Jesus é bom, você quer aceitar Jesus como Salvador? E naquele mesmo ano ela fala que começou pessoas a aceitar Jesus e ela tem cadernos e cadernos, deve ter milhares de nomes ali de pessoas que entregaram o nome a Jesus. Caramba. De uma pessoa que é analfabeta, minha mãe é analfabeta, que entendeu que se você está no reino, você tem que trabalhar. Incrível, cara. Isso é sensacional, cara. Isso né? me dá uma surra, cara. E isso aconteceu comigo também. E o interessante, aí vai um recado pra galera, que a galera que nasce na igreja, como vocês... Eu não nasci na igreja não, deixar isso bem claro, não nasci na igreja. Ah, pensar. Tem uma outra história também. A sua história é maneira, a gente conversou, legal. Tem que marcar outro pastel, né? Com certeza. Dessa vez a gente vai levar uma taxa. Vou lá dar uma olhada. Aí o que acontece? Nós que nascemos na igreja, claro, eu não nasci na igreja, mas quando você vai para a igreja com 7 anos, é muito novo, né? Então, o que eu sei da vida tá na igreja. Eu tenho um doutorado, eu costumo falar que eu tenho um doutorado em igreja, né, cara? E eu sempre fiz questão, depois de me converter, né, depois de 16 anos, de não conhecer só a igreja onde eu estava, mas também outras igrejas. Então, nós que nascemos na igreja, nós tendemos a nos acomodar e não perceber que ser crente é estar chamado para um trabalho. Porque Jesus Cristo ele fala o seguinte, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, ou seja, nós somos trabalhadores. E não poucas vezes nós não entendemos isso. Acontece que eu tive esse entendimento e eu não posso chegar aqui e falar, cara, eu tive esse entendimento porque eu tinha um conhecimento bíblico sinistro, porque eu era um adolescente diferenciado e coisa e tal. Não. Primeiro isso se deve porque eu vi a minha mãe todo domingo saindo para evangelizar. Então eu pensei, cara, agora que eu sou crente de verdade, eu também tenho que falar de Jesus. De maneira que teve o exemplo de casa, né? Não, isso é maneiro muito demais. Importante também. Pais, deem exemplo. E outra coisa é que
eu me juntei às pessoas certas. Às vezes, nós como enquanto adolescentes e jovens, não entendemos o quão importante é nós nos juntarmos às pessoas certas. Porque eu poderia ter entrado para a Assembleia de Deus, ter me batizado e ser como muitas vezes acontece, ser lá no Mauá um espião, dupla, né? Um espiãozão. Mas não, eu fiz questão de me juntar ao Marcelo, me juntar ao Elielson, me juntar a Luciana, uma galera que era cristã. E o Renato, Zé Renato, que faleceu ano passado, com 45 anos, está no céu, que ele era o nosso pastor, ele adolescente, ele já mandava bem demais, o Anderson, e depois começou a chegar uma galera, chegou o Bolinho, eu vou citar muito apelido, porque até hoje nós nos tratamos por apelido, chegou o Bolinho, chegou o Raul, o Anderson a gente chamava, ele chama até hoje de Pele, ele é pastor assembleiano, chama ele de Pele. Cara, tipo, por exemplo, quando eu vou pregar na igreja dele, ele fala, caraca, Hélio, lá toma cuidado, cara, pode me chamar de Pele. Cara, eu nunca chamei, mas dá uma vontade. Olhar pra ele aí, ó. Chegar Conheço Pele desde... Mas aí ele pode me devolver. Eu posso chamar ele para pregar aqui para os adolescentes e ele falar, negão! Aí, porque todo mundo chamava de negão. Politicamente correto, passava longe. E nós começamos a evangelizar, cara. Antes de me batizar, nós já estávamos evangelizando. E voltando, o mais interessante é que o pessoal não crente ia, o pessoal não crente convivia conosco. E voltando a falar, não é porque nós tínhamos conhecimento, não é porque nós tínhamos estratégica, não é porque nós tínhamos planejamento. Eu creio que era ação do Espírito Santo. Porque nós convivíamos com a galera adolescente ímpio sendo crente. Entendeu? Mas incrível que assim, mesmo na idade de vocês tinham a questão do posicionamento, né? Não. Por mais que andasse com a galera que é ímpio, vocês ali tinham um posicionamento como cristão. Não, aconteceu essas paradas loucas, mano. Tô falando sério, louca. E foi isso, cara. Foi assim que eu comecei a evangelizar. E depois eu vou falar sobre o chamado. Nós temos tempo, né? eu gosto de tempo. Tá vendo? Lembra da vinheta aí. Mas o que acontece? Eu lembro que uma vez nós tivemos um campeonato. Mano, cara, sério, era praticamente uma igreja lá no Mauá. E nós fomos participar de um campeonato da Presbiteriana lá em Vigário Geral, acho. Lá em Vigário Geral. Mas só que o nosso grupo não dava um time. Aí nós pensamos, cara, vou chamar o Choque. E o Choque tinha algo que antes de converter eu tinha. Gente, eu devo ter ficado um ano, no máximo 1 ano e meio. Sério, fiquei muito pouco tempo fora da igreja. Mas foi o suficiente para eu ir para Disquimel, foi o suficiente para eu ter ficado bêbado. Caramba. Foi o suficiente, sério, cara, foi o suficiente para eu me tornar um cara que de cada 10 palavras, 11 eram palavrões. Caramba. Eu quero falar pro pessoal que está em casa, por exemplo, eu me converti e logo comecei por exemplo, a seguir aquilo que a minha igreja tinha como costume, né? E não apenas isso, eu fui radical em jogar os meus... Era LP, não era CD não, meus LPs que hoje tá valendo pra caralho. Outro dia eu fui ver na Amazon o 5 do Legião Urbana, tá valendo acho que 500 pratas. Eu falei, meu Deus. Podia ter faturado. Era um investimento, né? E parei de... Cara, domingo, Jesus Cristo entrou no meu coração
Segunda, eu trocava ideia com a galera sem falar um palavrão. Sendo que na sexta eu falava todos os palavrões, cara. E houve essa transformação. E por que eu tô falando pra galera que tá em casa? Essa é a minha história. Não quer dizer que toda pessoa que se converta automaticamente pare de fazer coisas e pecados e hábitos ruins. Do dia pra noite. Não, isso não acontece. Tem pessoas que se convertem mesmo, que nascem de novo e demoram um tempo para, por exemplo, largar alguns costumes, algumas práticas. Comigo foi assim. E o Choke, ele xingava muito. E o Choke foi com a gente. Tipo, vamos botar o Choke no time. O Choke, como é que eu vou pra igreja, cara? Como é que eu vou pra esse campeonato e tal? Aí eu falei, Choke, tem uma ideia. Aí ele, qual é, negão? Aí eu, cara, o nome do Choke é Luciano, tá? Só pra ficar claro. Aí o Luciano falou, fala aí, negão. Aí, ó, a gente vai estar numa igreja. Você xinga pra caraca, os caras vão pegar firme com a gente, vai ter um montão de hélio lá que bate pra caraca. Quando bater em você, você manda o aleluia. Aí, Hélio, isso não vai dar certo? Sério, vai dar certo, cara. É um plano. Topa. Eles vão lá. Eu lembro que louro, cabelo lisinho. Aí a gente tava lá jogando. Começou a primeira partida, foi tranquilo. Aí, pô... Aí passamos, né? Aí na segunda partida e tal, de repente eu escuto, aleluia! Aí eu, aleluia! Cara, aí o nosso time não jogava mais, cara, cara, eu nunca vi ninguém xingar louvando a Deus, cara. Cara, ele falou muito aleluia e foi muito engraçado. E o mais interessante é que nós fomos à final. E eu acho que isso deve muito aos aleluia e a ele, porque ele jogava bem pra caraca. E perdemos nos pênaltis. E então foi isso, cara. Teve essa questão de evangelismo que eu sempre proponho à galera. Que quando nós nos convertemos, eu fico muito chateado. Eu de tempo em tempo falo isso na escola dominical, que eu simplesmente não entendo, Matheus. Eu não entendo como que pessoas extremamente maneiras, pessoas que você tem maior prazer de trocar ideia, entende? De repente ela se converte, cara, e fica chata. Eu não entendo isso, cara. Entende? Pela graça de Deus, eu me converti e, voltando, eu continuei a ter convívio com o Choke, que é o Luciano, né? Com o Tirano, que é o Ricardo, com a Carlinha, que também, pô, era doidinha demais. E o mais interessante e nós passávamos em frente ao bosque, e a galera falava, ia lá os crentes, não sei o quê. Ao mesmo tempo que era uma zoação, era um reconhecimento de quem nós éramos, entende? E por exemplo, quando tinha culto e a nossa sala, o culto era na sala do Grêmio, que era de frente para o bosque. Por exemplo, a bagunça no bosque diminuía, entende? Porque eles entendiam que nós estávamos... Era muito interessante. Então foi assim que eu comecei a falar de Jesus. E agora, com relação ao chamado, eu não vi a sarça ardente, eu não tive um sonho. Eu lembro que aconteceu da seguinte forma. Eu fui chamado para pregar. Igual, por exemplo, vai ter o culto agora, né, do dia do adolescente, né? Do dia do... Vai ter uma de manhã, né? Não sei se esse vídeo vai pro ar depois de domingo, agora dia 7, ou antes, Acho né? que provavelmente a gente já vai ter passado, né? A produção que sabe. A produção que sabe. Provavelmente a gente vai estar à frente. O nosso pastor de mídia que sabe. O Anderson dos teclados. Não, Mas aí o que acontece? Assim como eu chamo os adolescentes para pregar, eu lembro que o líder dos jovens, eu já estava com 18 anos, o Paulo me chamou para pregar. Ele falou, Hélio, vem pregar. Mano, eu lembro que eu ia para as festas,
Tu já viu aquele cara que é zoador quando tá com a galera? Mas, por exemplo, quando tá tete a tete... É mais contido? Eu era assim, tá? Falar em público, impossível. Eu lembro que nós, inclusive lá no Mauá, nós fizemos um trabalho. Cara, é muita lembrança do Mauá, cara. Que passaram um trabalho que nós tínhamos que falar sobre algo, qualquer tema lá na frente. Acho que era um trabalho de sociologia, mas ninguém queria apresentar o trabalho. E aí eu sugeri falarmos sobre o tema, falar sobre o medo de falar, né, cara? E nós falamos sobre o medo de falar, e eu não lembro quem apresentou, eu tinha um medo de falar absurdo. E aí o Paulo falou, Hélio, você vai pregar. Eu falei, não, nunca. Aí ele falou, você vai, cara. E aí eu lembro que ele me deu um livro que me ajudou muito. Livros são sempre uma companhia muito grata que eu tive e tenho na vida. Ele me deu um livro do Kinlaw. Kinlaw é um pastor metodista. O nome do livro é Pregação no Espírito. E eu li o livro. E chega uma parte do livro que o autor fala algo que eu carrego até hoje. Ou seja, daqui a um ano vai fazer 40 anos. Não, vão fazer 30 anos. O Kinlaw fala o seguinte: por melhor que você seja como pregador, você nunca vai chegar antes do Espírito Santo. Uau. Aí eu falei, cara, nunca. Deus não precisa de mim. Nunca. Foi ali que eu entendi aquilo ali pra vida. Deus não precisa de mim. É Ele que me usa. Não é minha performance, não é o meu falar bem. É Ele. E eu lembro que eu peguei sabe aqueles cadernos que são grampeados no meio? Eu peguei um daqueles cadernos. Eu lembro que eu preguei sobre Isaías, chamado de Isaías, né? Isaías, capítulo 6. E escrevi tudo ali. E li o sermão todo, tremendo, com medo absurdo. E para somar tudo isso, até hoje eu tenho um problema de dicção, troco o L pelo R. Como é que um pregador vai ser assim? E eu fui, cara. E a partir dali eu comecei a pregar. E aí a pergunta é, Hélio, como que você se percebeu o chamado? É porque toda vez que eu decidi parar, eu simplesmente não conseguia. Aí eu lembro de Jeremias, né? Jeremias 20, acho que 29. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Ou de 1 a 9, não importa. Importa que Jeremias fala o seguinte: eu quero parar de falar sobre ti, sobre Deus. Eu quero abandonar as palavras do Senhor. Mas eu não consigo. Toda vez que eu tento, eu fico perturbado. E foi assim comigo, e tem sido assim comigo. E foi aí que eu me percebi chamado para pregar. E como que eu me percebi pastor? Foi quando eu era da Assembleia, né? E tudo isso que acontece, para as pessoas que estão em casa, entendam que nós que somos cristãos, nós precisamos entender que
o agir do Espírito Santo é tudo. E quando você tem a certeza de que o Espírito Santo está te levando, é muito bom. Com certeza. É muito bom. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nesse momento em que eu fui pregar, eu já estava como líder de adolescente. Olha como Deus faz. Caramba. Com 18 anos, eu era líder de adolescente lá na Assembleia de Deus. Aí o pastor chegou para mim, Hélio, eu tô vendo que os adolescentes não usam calça. Ué. Aí eu falei, e aí, pastor? Era o pastor presbítero, né? Presbítero Zé Ribeiro. Eles não usam calça. Aí eu falei, e aí, pastor? E aí? Pô, Não, você tem que... O termo foi esse. Você tem que obrigar eles a usarem calça. Que isso, cara? Não. Sério? Sério. Que isso? Aí, né, eu falei, não, eu não vou fazer isso, pastor. E o nosso pastor, ele está assistindo esse podcast. Eu não estou falando aqui para me vangloriar. É que simplesmente eu acho que nós, como cristãos, nós devemos buscar minimamente obedecer a Bíblia. Então, eu não briguei com o pastor, eu não entrei em rota de colisão com ele. Eu simplesmente, diante da minha consciência, eu falei com o pastor que eu não poderia obrigar os adolescentes a usar calça e que naquele momento eu estava deixando não só os adolescentes, como eu iria buscar a minha independência, que eu chamo hoje de independência teológica. Eu ia buscar o meu caminho. Eu estava imensamente grato por aquele local, Assembleia de Deus do Jardim Paulista, que está no meu coração, na minha história. Muita gente abandona a igreja onde ouviu o Evangelho, nasceu de novo, e é como se não fizesse parte da minha história. Em todo lugar que eu vou, eu faço questão de falar que eu tenho uma raiz pentecostal, que eu fui transformado e nascido de novo por causa do Espírito Santo nesse ambiente. E eu acho que, sobretudo nós que somos homens, eu vou sempre mandando um recado aqui e outro lá, o mundo precisa de homens. Uhum. Fica aí para vocês e para o pessoal que está em casa. Entendeu? Os cueca. O mundo precisa de homem. Só os cueca. E um homem de verdade, ele tem essas características. Ele é agradecido, ele reconhece a história dele, reconhece a raiz. São princípios, ele pode olhar para trás e ver coisa que ele discorda no seu trajeto histórico, mas ele jamais vai esconder, jamais vai ocultar. E eu citei o pastor Valdemir porque não é algo para me vangloriar, é que eu procuro ser uma pessoa ensinável, procuro ser uma pessoa que se submete à autoridade, que se submete à pessoa que Deus colocou para cuidar de mim. Hoje eu sou pastor e eu ajo da mesma forma. E aí vai um recado para os pastores, principalmente os novos pastores que são ordenados e pensam, agora eu sou independente, agora eu posso sair por aí. Não. Uma coisa que eu estou sempre falando é que pastor é ovelha. E aí eu falei, estou saindo, pastor, e desse ambiente que para muitos é o ambiente mais conservador, radical, eu saí de boa. Entende? Eu lembro que o pastor Zé Ribeiro falou, Hélio, a gente só não vai te dar carta, você pode ir para onde você quiser, você foi bênção aqui. Minha mãe continuou lá. E eu fui para uma outra igreja e eu já estava estudando e
e vendo as igrejas históricas, e eu fui para a congregacional. E quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido, e eu lembro que o pastor Renan, que se ele estiver ouvindo, eu mando aqui um abraço para ele, o pastor Renan já me colocou para cuidar de adolescentes, de jovens. Assim que entrou já. Eu lembro que eu era novo ainda, eu devia ter 20, 21 anos, e cuidando de adolescentes, de jovens e de adultos. Eu lembro que, de repente, eu posso contar algumas histórias aqui que são bem interessantes, e eu comecei a sentir empatia pelo sofrimento alheio e verificar que, para o sofrimento nosso, o melhor local é o Senhor. E eu não percebi, eu só percebi depois que essa atitude minha de cuidar das pessoas através da palavra, através do Cristo ressurreto, já era uma atitude pastoral. É por isso que eu costumo dizer que eu já pastoreava mesmo antes de ser ordenado. Porque eu já cuidava de pessoas. Inclusive no TCC da faculdade, eu fiz faculdade de teologia, né? Eu não fiz seminário. Qual a diferença? Boa pergunta. Boa pergunta. Maravilhosa. A diferença de seminário para faculdade, muito bom esse bate-papo aqui, totalmente anacoluta, minha cara muda assim. A diferença de faculdade, entre faculdade e seminário, é que o seminário é ou deveria ser melhor. Por quê? É ou deveria ser melhor. Porque o seminário, ele é ou deveria ser independente. Entendeu? Deveria trabalhar com independência estatal. Entendi. Independência acadêmica. Devia ser... O seminário ou deveria ser um ambiente de formação ministerial. De formação para o serviço no reino. Entendi. Entende? Eu digo que é ou deveria ser porque cada vez mais torna-se difícil encontrar um seminário que tenha essa visão, que tenha esse propósito. Entende? Os seminários hoje estão quase que naquilo que eu chamo de uma intifada, né? Uma luta contra a ortodoxia, contra aquilo que eles chamam de fundamentalismo, que muitas vezes não é, e eles forçam a barra de maneira leviana. Tudo isso para ser aceito pela academia, para ser aceito por aqueles que eu chamo de inteligentinhos, e nisso negam fundamentos que são históricos, tradicionais, que são apostólicos, que são bíblicos, desde o Velho Testamento. Por exemplo, tem muito seminário com professores, por exemplo, negando o pecado original, negando a historicidade de Gênesis, atribuindo que Adão e Eva são frutos de uma evolução e que simplesmente foi um casal com o qual o Senhor fez uma aliança, representando toda a humanidade de uma forma arquética. Bem louco, né? É bem louco. Então, o seminário deveria ser um ambiente de formação de pastores e pessoas para o serviço cristão, mas muitos têm falhado nisso, infelizmente. Outro dia eu estava... Bolchan, o reverendo Bolchan, é um negão, quase um brigadeirão. Lembra do pastor Brigadeirão? Eu gosto muito dele, porque ele vai na contramão total. Inclusive, quando todo mundo estava... Os pastores, a sua grande maioria nos Estados Unidos, estavam pegando
o Vidas Negras Importam, tipo, que é um movimento totalmente orquestrado, que não traz benefício nenhum para a sociedade, que traz mais divisão do que acolhimento. A gente vê, por exemplo, empresários, nós vimos, né, empresários negros, comerciantes negros indo contra porque tipo, tiveram suas lojas quebradas, seu negócio destruído, mas isso ninguém mostra, né? E o Bolshan o reverendo Bolshan tem uma pregação maravilhosa que é a justiça de Deus não é a justiça social. E hoje você vai contar no dedo pastores que não entendem a diferença. Hoje pensa-se que o evangelho é dar comida, o evangelho é defender o movimento LGBT. Pensa-se que o evangelho é você ser de uma determinada ideologia marxista, porque essa ideologia está preocupada com o pobre, e chega até o anacronismo de chamar Jesus Cristo de socialista, e às vezes de forma clara, como o pastor Ariovaldo Ramos, por exemplo, que fala que não tem outra maneira de ler a Bíblia senão a partir do viés marxista. Que isso? Exato. Outros são mais velados, né? Falam que nós estamos preocupados e tal. E esse reverendo ele vem dizer que não, que a justiça de Deus, a intenção do evangelho é sim nos acolher como um todo, mas sobretudo o evangelho tem uma preocupação superior, muito maior, de tirar o homem do inferno e levar para o céu. Entende? E a comida, e a bebida, e o acolhimento do negro que apanhou do branco, da mulher que apanhou do marido. Eu preciso do feminismo, eu preciso me juntar a um movimento afrodescendente ou coisa parecida? Não. Se nós, pastores, não falharmos na pregação do evangelho puro e simples, nós, como igreja, não precisamos disso. Não precisamos disso. Por exemplo, tem uma tese de doutorado onde, eu não lembro o nome do autor, mas ele diz que na igreja o negro não entra. Ele diz que o título da tese dele na igreja o negro não entra, observa pela fresta da porta. E muitos negros cristãos, ou supostamente cristãos, eu não sei, eu não posso determinar isso, mas eu acho estranho demais, acolhem isso e determinam isso, falam que a igreja é racista, e aí outras mulheres já vão falar que a igreja é machista, aí começa a vir com demandas para a igreja, e muitos pastores que não têm, muitos pastores, muitas denominações, muitas associações, incubadoras, porque tem igrejas dependentes que se unem, incubadoras, pegam essa agenda como se fosse evangelho, como se fosse verdade. E eu estou desde 7 anos na igreja, né? Eu falo pouco sobre o racismo, mas o racismo existe. E o que acontece? Eu nunca sofri racismo na igreja, nunca. E eu sofri muito pouco racismo durante esses meus 46, vai ser 47 no domingo agora, dia 7, esses meus 47 anos de vida, eu sofri muito pouco racismo. Eu chego a brincar que eu sou branco. Agora o pessoal do movimento vai me matar. Eu não tô nem aí. Mas eu lembro que... Eu chego lembrado às vezes. Eu lembro que uma vez estava eu e o Bolim, viu? É muito apelido. O Adriano, né? Um abraço aqui pro Adriano, manda bem demais.
amigão, também fazia evangelismo lá conosco, que é amigo até hoje. Eu e Bolinho estávamos saindo da C&A de Madureira e o Bolinho, ele é assim, tipo Mataus. Aí o Bolinho passou, o cara me grampeou, entendeu? Yeah. Aí eu olhei pra ele e falei, sério mesmo? Eu falei, por que o meu amigo passou e eu não? Aí ele, não, aqui é aleatório. Eu falei, então... Aleatório. Eu falei... Eu falei, a aleatoriedade é sua, né? Aí ele falou, tua mochila. Eu falei, você não vai ver minha mochila, não. Sempre marrento, né? Eu já era crente. Mas meus direitos. Aí eu falei, não vai ver. Aí ele, rapaz, não, é o meu trabalho. Eu falei, não é o teu trabalho. O teu trabalho não é, tipo, falar, o neguinho ali tá passando, deve ter alguma coisa ali. Vou olhar a mochila dele. Não. De hobby. E a outra vez que eu lembro é que eu fui num show de jazz e foi no Marina, no Hotel Marina. O Hotel Marina é, pô, ali em Ipanema, né? Ipanema, Leblon. Tipo, eu lembro que eu e a Aline, nós entramos, era um show de um amigo meu. Ele tava lançando um CD de jazz e tal. Ele é saxofonista do grupo No Olho da Rua. E o nome dele é engraçado, espero que vocês não riam, Paulo Rego. Sério, cara, o nome dele é esse, cara. Aí como é que eu não... Não sei, cara. Igual quando eu falo o nome da minha rua. Onde você mora? Aí eu falo, pô, moro lá na Jorgina do Rego Barros. Aí, tipo, eu sempre percebo um risinho. Eu falo, pecador. Aí, né, eu lembro que nós entramos lá no Hotel Marina, eu e a Aline, né? Tipo, mano, quando nós entramos, parecia, tipo, 2 pingos de graxa na neve, né, cara? Tipo, um ambiente totalmente caucasiano, todo mundo. Então uma história assim, mais ou menos. Aí eu falei, Aline, aí, Aline, estão pensando que eu sou um jogador sinistro, você é minha preta. Aí, mano, pô, eu nem ligo, mano, tipo, tô nem aí. Aí o pessoal olhando pra gente assim, aí, né, eu continuo não valendo muita coisa, né? E aí eu lembro que... Pastor Valdemir agora vai tremer na base. Eu lembro que tinha uma senhora branca do meu lado, né? Toda hora ela olhava pra mim assim, botou a bolsa pro outro lado. Aí, em dado momento, eu cheguei pra ela e... Mano! Tipo... Nossa, matou, velho. Mano, aí o outro colhendo assim pra mim. Mas, vejam só, como que o ser humano é interessante. Aí, eu gosto de contrabaixo. Ele é saxofonista e eu ponho apelido em todo mundo, né? Por exemplo, te chamo de Gusta, já tô chamando ele de Mataus, já era. Mataus por causa do meu sobrinho. Um abraço pro meu sobrinho aí, Matheus, eu chamo ele de Mataus. E aí eu chamo ele de Bird, por causa do Charlie Parker, que era chamado de Bird, é um saxofonista. E aí, em contrapartida, ele me chama de Mingus, que é um dos grandes baixistas aí da história do jazz, lá dos fundamentos. E aí, mas eu não toco baixo, só gosto, tenho um contrabaixo lá em casa e tal. Outro dia até o Deilton perguntou, e esse contrabaixo aí e tal, porque eu coloco nos meus vídeos lá, aparece. Eu tô até dando uma estudada, mas não evoluo. Meu negócio é pregar. Mas, mano, aí no intervalo, né, quando ele parou de tocar uma música, eu gritei lá de trás, manda ver, Bird! Aí, né, tava escuro, né, ele deve ter tido dificuldade, ele, caraca, Mingus, tu tá aí! Mano, mudou. Todo mundo começou a conversar comigo e tal. Aquele ali é o cara, pô. Eu falei, Aline. Você botar a bolsa. Eu falei, eu sou bipolar e o pessoal tá bipolarizando. Tipo, sério, a mulher já quase botou a bolsa no meu colo, puxou a Aline, assunto com a Aline e tal. Cara, esse é o ser humano. Mas o que acontece? A igreja não é racista. Existem racistas na igreja? Existem racistas na igreja. Existem
Existem caras que batem na mulher na igreja, existe mulher que trai o marido na igreja, existe camarada que rouba o dinheiro da igreja, existe camarada que rouba o dinheiro de vocês e de você que está em casa, na igreja. Mas falar que a igreja é um lugar onde só tem ladrão, é um lugar onde só tem machista que bate na esposa, onde as mulheres traem e são fracas... O generalizar que eu erro. Não é tipo... É o mínimo que se tem. Entende? É a mesma coisa de você, por exemplo, passar um dia lá em casa e ouvir eu brigando com a Aline. Caraca, o Hélio briga com a Aline. O pessoal deve estar em casa agora. O pastor Hélio briga com a Aline. E é notícia. Mano, aí vão falar, caraca, o casamento tá acabando. Tipo, porque eu passei lá... Mas não percebe que, tipo, houve uma briga porque eu deixei a meia no meio da sala. Ia vir a amiga da Aline. E só quem não é casado não vive isso. Pô, nem eu que não sou casado. Tem mãe, né? Eu estava lá, tipo, aonde tem um homem vai ter um movimento desse. Mas, tipo, a pessoa, se ela tiver um coração voltado ao mal, vai falar, não, aquela casa tem briga todo dia. Então, é muita maldade. Mas aí é maldade o pastor acolher isso, querendo não perder o trem da história, querendo tá em evidência, querendo ter um termo que se usa muito hoje, uma igreja relevante. Uma igreja relevante é a igreja que prega o evangelho, uma igreja relevante é uma igreja que é bíblica, uma igreja relevante é uma igreja que é saudável, é uma igreja que as pessoas olham um nos olhos dos outros, é uma igreja que ri, é uma igreja que acolhe quem quer que chegue aqui. Isso que é uma igreja relevante. Igreja relevante não é a igreja que pega para si a agenda da ONU. A igreja relevante não é uma igreja que assume o feminismo como sendo algo possível para um cristão. Não é quem assume a foice, o martelo, ou que assume a mão invisível como sendo evangelho. Nem um lado, nem o outro. O evangelho é o evangelho. Hein? Então é muito triste, é muito triste. E você vê muita gente pegando isso. E vocês estão estudando agora, por exemplo, o Mateus está fazendo faculdade agora e você também. E vocês sabem como que tem peso canônico a voz do doutor, a voz do mestre, a voz de quem está ali ocupando a cátedra. E só quem tem um espírito crítico mínimo sabe quanta besteira é falada dentro de uma sala de aula. Entende? Besteira. São vistos como deuses. Entendeu? Esse camarada, ele é doutor. Sabe o que é isso? Ele é doutor. E o que ele... Qual foi a grande maravilha que ele trouxe? Ele trouxe a grande maravilha que a igreja é racista. Uau. Maravilha. Então, Augusta, o seminário, historicamente, é o local onde homens aprendem com outros homens a serem ministros, a serem trabalhadores no reino. Show. Isso está mudando, infelizmente. Então, quando vocês forem, caso venham procurar um seminário, sejam bem criteriosos, procurem, não me ouça, não ouça, tipo, é o seminário badalado, tem um professor isso, aquilo. Analise a partir da Bíblia. Vamos ver a partir da Bíblia o que esse seminário pensa. Voltando ao Bolshan, ele fala, ele tem uma pregação dele que ele simplesmente começa falando o que o seminário tem como regra de fé. Aí eles falam o seguinte: todo amor é possível. Já começa mal. Depois, o que não pode ser provado pela ciência não pode ser aceito como verdade. Que isso, cara? Sério. Esse é o nível que nós somos. Que isso, não. Isso é absurdo, cara. Sério. Cara. Cara, eu vou te mandar esse vídeo. É absurdo. E
E são nossos tempos, já estavam previstos, eu não vejo, não fico assustado, mas é isso. E a faculdade ela é ligada ao MEC, né? E, consequentemente, ela tem que seguir, se decidiu se associar ao MEC, ela tem que seguir os direcionamentos do MEC. Por exemplo, você pode ter um professor de teologia sistemática que é ateu. Não que isso não acontecesse no passado. Nós sempre tivemos isso. Mas hoje, você pode ter um professor de teologia sistemática que é satanista, mano. Então a gente pode dizer que a teologia ela vai pegar um viés histórico da Bíblia. Não. No seminário você aprende teologia. A teologia é bela, a teologia é necessária. Eu faço teologia todo dia. Aqui eu estou fazendo teologia. Entende? A teologia tem uma definição que eu acho maravilhosa. Teologia é o estudo. Eu aprendi essa definição na pós de teologia sistemática. Teologia é o estudo da Bíblia em um espírito de oração. Sempre que você estuda a Bíblia, entende? E busca ver o tempo em que ela foi escrita, o momento em que ela foi escrita, e busca aplicação para os nossos dias, seja para a sua vida, ou seja para o grupo, ou para a organização que você faz parte, você está fazendo teologia. Entende? Caramba. Então não tem como fazer seminário sem fazer teologia. Entende? Um dos grandes problemas hoje é que nós nos preocupamos com todas essas coisas, com essas agendas, com essas preocupações supostamente relevantes e desprezamos o traço tradicional, histórico da teologia pura, simples e boa. Entende? A teologia é maravilhosa, eu amo estudar teologia, hermenêutica, exegese, grego, hebraico, isso é maravilhoso. Teologia sistemática, sensacional. Teologia bíblica, imprescindível. Tem? Agora, o grande problema é que a faculdade está ligada ao Estado. Entendeu? E quando você está ligado ao Estado, o que o Estado determinar, por exemplo, se o Estado determinar que agora você vai ter que ensinar cultura, por exemplo, cultura afro e raiz de matriz africana, coisa do tipo. Vai ter que ensinar. Vai ter que ensinar, por exemplo, você vai ter que ensinar tolerância com os diferentes, que na verdade, estou dando aqui um chute, que na verdade vai ser aceitar como algo normativo ou normal, tudo aquilo que o movimento LGBT impõe. Aí você vai ter que ensinar, entendeu? Então, por isso que é ruim se associar ao MEC. Por isso que eu fiz a faculdade, hoje eu estou fazendo um seminário, e aí você pergunta, Hélio, o que tu aprendeu na faculdade? Eu aprendi a deixar meus professores irritados. Porque eu fazia questão de falar o que eu via biblicamente, aí eu tirava 0, e depois eu ia lá, falava o que ele queria, tirava 10 e eu ganhei meu diploma. Caramba. Outra parada, continuando assim na linha do tempo, né, que tava pensando, pô, tua vida tem muita história, né? Eu pensei... se vocês quiserem, cara... Eu pensei que, no início, o tanto de história, eu pensei que já tava com 40 anos, mas ainda tava Só de 15 a 18, sabe? Mas aí, com... Quanto tempo? Você já tá há bastante tempo, né? Como líder dos adolescentes aqui, né? Quanto tempo você já tá aqui na nossa igreja? Como é que foi, assim, começar o trabalho com os adolescentes aqui? Pô... A pergunta aí é maravilhosa. Falar dos adolescentes é sempre bom. Eu cheguei aqui em 2006. Aí a gente sempre volta. Né? Vocês lembram que eu falei? Procurei uma igreja, fui para congregacional. Acontece que ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, começou um movimento aqui no Brasil, que foi o movimento G12, muitos pastores largando denominações históricas e se tornando apóstolos, coisa doida. E entrando para coisas do tipo santidade radical,
Santidade radical é, por exemplo, eu, como seu líder, eu começo a falar, por exemplo, ó, você vê Big Brother? Não pode. Corta. Vim pra igreja do Camisa do Flamengo? Corta. Sério, Corta. eu não tô falando que lá acontecia especificamente isso. Um exemplo. O que eu tô falando é que a santidade radical é algo subjetivo. Ela não tem nada com a Bíblia. Agora eu vou deixar os jovens doidos. Gente, eu namorei e eu não podia beijar na boca. Não, que isso? Sério? Sério. Aí vai um recado para quem está em casa. Por exemplo, se a pessoa começa a namorar, ela junto, o rapaz, é bom falar hoje, o rapaz com a moça, claro. Deixar claro. O rapaz com a moça fala, olha só, nós estamos namorando, mas toda vez que a gente encontra o negócio fica brabo. Eu tenho que correr para casa. Já que a gente está decidido casar, já que nós estamos nessa aqui para nos conhecer, já que a gente deu um arbitoque, percebeu que aqui tem química, já que a gente não quer pecar, o que você acha de a gente ficar aí um tempo sem se beijar? Maneiraço. Maneiro isso aí. Entendeu? Agora, eu chegar para você lá, e como diz lá o pastor Brigadeirão, você e sua varoa, cara, eu ouvi falar varoa, chega a doer meus ouvidos. Você lá e tua mina, pá. Aí eu chego, e Gustavo, tu tá beijando na boca? Pode não. Pode não. Aqui, se você quiser namorar, tem que ser no máximo dar a mãozinha. E se não for assim, eu não vou fazer o teu casamento. Pior, eu não vou abençoar a sua vida. Consequentemente, você vai começar o teu casamento em maldição. Que isso? É isso que ronda essa parada maldição. Termina em tudo na Exato. Que isso, cara? Exato. E tu entendeu? Uma coisa é você dentro... Uma coisa é você trazer para você e na sua consciência aquilo que você entende a partir da palavra de Deus. Por exemplo, se você for lá em casa me chamar, um exemplo doido. Hélio! Aí eu vou descer. Se eu estiver sem camisa, a primeira coisa que eu vou fazer é botar camisa. Eu vou em casa de irmãos e chamo fulano. E o maninho vem sem camisa. Ele tá pecando? Não. Eu entendo isso. Eu entendo que eu não devo ir pra rua sem camisa. Para ele é tranquilo ir para a rua sem camisa. E dentro desse nosso contexto cultural, beleza. Entendeu? Mas dentro de um contexto onde você está debaixo da minha cobertura espiritual, que nasce essa coisa de santidade radical, eu posso determinar. Gusta, quando você for no portão, coloca uma camisa aí. Não pode ser camiseta não, tá? Eu quero uma camisa maneira aí, ó, que cubra pelos exames, pô. O arme tem que estar coberto. Entendeu? E nesse ambiente, lembra que eu falei que eu procuro sempre, por exemplo, se eu estou no ambiente, eu procuro viver aquilo que é falado no púlpito, porque o púlpito é da onde parte o direcionamento teológico da igreja. Tem? O nosso direcionamento teológico, ele parte do pastor Valdemir a partir do púlpito. E lá começou a falar algumas coisas que eu simplesmente não suportava. Eu lembro, concluindo essa parte aqui, eu lembro que eu quebrei, cara, uma coleção de CDs de jazz que eu amava, cara. Pô, cara, tu quebrou os caras do Renato Russo, CD do cara, eu podia ser traumatizado, eu podia ter uma tese, né? A igreja me traumatizou, mas não traumatizou não, eu amo a igreja. Cara, e porque ouvir música do mundo era pecado, entendeu? Então eu não podia ouvir Charlie Parker, eu não podia ouvir Foreplay, eu não podia ouvir. Quebrei, e meu sobrinho até hoje não me perdoa por causa disso. Caramba, mano. Aí o que acontece?
esse ambiente se tornou muito insalubre para mim. Entende? E eu queria seguir aquilo. Mas uma coisa que eu aprendi, e talvez depois eu possa vir aqui conversar com vocês, ou até mesmo nesse vídeo, sobre santidade, sobre o que é ser santo, hoje eu sei que eu não posso forçar a barra para ser santo. Eu já sou santo. É meio louco, eu sei, dentro de tudo que a gente escuta, né? Mas eu já sou santo. Então, mas eu queria ser santo. Isso é a pior coisa que o crente pode fazer. E aquilo pirou a minha cabeça, porque eu era jovem, eu tinha meus vacilos de jovem, mas eu simplesmente não aceitava. E como eu já tinha uma tendência que depois eu vinha saber que era bipolaridade, aquilo bugou a minha mente. Aí eu lembro que eu falei, cara, eu vou lá para a Igreja Batista. Por quê? Porque lembra que eu falei que no final dos anos 90, início dos anos 2000, muitas igrejas entraram para movimentos de célula, G12, César Castellano, lá da Colômbia, querendo se associar com essa galera lá de Manaus também. Tem um pastor lá, me esqueci o nome dele, que ele ordenou lá, consagrou a mãe dele como matriarca, uma coisa doida. E o que acontece? Eu simplesmente falei, cara, eu não vou ficar mais aqui, cara, porque eu vim para uma igreja congregacional e aqui não é mais uma igreja congregacional. Entendi. Aí eu falei, e eu acho horrível ficar mudando de igreja, entende? Eu queria morrer ali, eu queria ter o meu ministério ali, minha vida, mas aí Deus já sabia de tudo. Hoje eu sei dos propósitos de Deus, que ele vê o fim desde o início. Mas naquela época eu não tinha essa noção ainda. E aí eu falei, vou para a Igreja Batista. Aí eu lembro que eu cheguei para essa namorada e falei, ó, eu vou para a Igreja Batista. Aí ela falou, não, eu não vou contigo não. Hoje eu vejo que tudo isso foi muito bênção, né? Para mim. Aí eu falei, tu não vai, por quê? Ela, porque Deus não tá lá. Ué. Aí eu falei, como assim? Não, ela não falou Deus não tá lá. Eu que coloquei Deus. Uhum. Aí ela falou, eu não vou para lá porque o Espírito Santo não tá lá. Aí eu falei, como assim? Você sabe que o Espírito Santo é Deus. E Deus está em todo lugar. Sabia que o Espírito Santo ele tá lá no centro espírita? Você sabe que ele tá no fundo do mato? Sabe que ele tá... É o Espírito Santo, pô. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Justamente. Aí ela, não, mas é porque lá não dá ação, não dá o mover e tal. Aí eu vou confessar pra vocês, eu já tinha encontrado a Aline. Que isso do Dami é uma história aí. Então tudo bem. Essa história aí. Não quer ir, beleza. Aí eu falei, não quer ir, ó. Tem gente que quer. Tem gente que tá aí, né? Aí eu vim pra cá, rapaz. Aí realmente eu e a Aline começamos a namorar, cara. E, cara, a gente começou a viver algo maneiríssimo que eu nunca tinha vivido antes. E nesse momento, aquela carga emocional negativa, ruim, mente bugada, ela explodiu, mano. Ela explodiu e eu não queria tomar remédio, eu não queria ir a psiquiatra, eu não queria, porque, cara, eu tive uma infância extremamente pobre que não tinha dinheiro nem para comprar remédio, então era chá, era essas paradas. Então eu falei, cara, eu não vou tomar remédio, eu não vou me submeter a isso. E aí eu lembro que eu entrei em contato com um pastor e eu escrevi para ele, eu escrevi pro Caio Fábio, mano. Eu escrevi pro Caio Fábio, hoje a gente briga direto, a gente não se dá bem. Eu não aconselho o Caio Fábio para ninguém. Mas eu lembro que eu escrevi para ele e ele me retornou indicando a esposa dele. Aí eu fui na esposa dele. A primeira coisa que a esposa dele falou, você tem que ir no psiquiatra. Aí eu falei, não.
Aí eu lembro que o pastor Valdemir nunca tinha me visto. Aí eu parei ele na porta e falei, quero conversar contigo ali. Beleza. Eu falei, cara, pastor maneiro. aí eu vim conversar com ele e tal. Aí eu contei pra ele a história, ele falou, você precisa de um psiquiatra. Aí eu falei, cara, todo mundo tá me achando maluco, cara. Aí ele me indicou a doutora Cláudia Miarelli Reis. E foi assim que eu cheguei aqui em 2006. E eu cheguei aqui quietinho, ninguém sabia que eu já tinha liderado, ninguém sabia que eu já tinha pregado, ninguém sabia quem era o Hélio. E pouco tempo depois foi a minha primeira internação e o resto é história. E é isso. Pô, show de bola. E eu tô aqui. E aí eu cheguei a trabalhar agora com os adolescentes. É uma longa caminhada, eu acho que a gente pode traçar essa trilha aí em outro momento também, porque certeza. A hora já vai longa, mas pode crer que quando nós falarmos do adolescente, o bicho vai pegar no coração do neguinho aqui, porque pô, maneiro. Eu amo essa galerinha. Bom, a gente com certeza vai fazer a parte 2, né? Você tá super convidado. Já deixou até inclusive, a gente já tem até a data. Legal. A parte 2 a gente vai sair dia 16/8, tá? Onde a gente vai poder falar um pouquinho, explorar mais a questão da sua bipolaridade, depressão. A gente vai poder também saber a história, que é incrível. Você não sabe, não? Mas eu já sei. A história de como é que ele casou com a Aline. A história dele com a Aline é incrível, essa história. E a gente vai poder também falar um pouco mais sobre os adolescentes, o que você tem de expectativa. Isso aí, pô. Entendeu? Cara, eu só posso falar que eu amo esses moleques. Beijo, galera. Fica aqui nosso agradecimento e não percam dia 16, parte 2 com o nosso querido Hélio. Valeu. Tamo junto. Isso aí. Um abraço, gente.